a new addiction to Florida Coastal Prep, right? And Yes. then we're gonna work together, and then but you run your business, and then you're gonna talk about that a little bit, right? Yes. Então, só para vocês saberem, ele tá vindo agora, where you were at DME, right? Yeah, I was at DME in Wisconsin. They started a new campus out there. It Okay. was, how do I put it, awful compared to Florida Coastal Prep. And I've Okay. only been here for an hour, not even. Ok. Ele tava com a DME que tem aqui na Flórida também, lá em Daytona Beach, e eles abriram um campus em outro lugar e ele estava lá responsável por esse campus. E, e aí agora ele está vindo aqui para a gente e ele tem um negócio que ele ajuda no recrutamento universitário de atletas internacionais. Então ele vai falar também desse negócio dele, tudo e tal, como é que ele vê, como é que ele vê também o crescimento de atletas internacionais que estão vindo pro campeonato universitário americano. Então eu vou começar com ele para ele começar a falar, tá bom? Jake, I just explained to them what do you do, and then do you have your own business, and then like what are you gonna talking about? So let's do it like you talk, and then like you talk and give me a time, and I'm gonna you know talk to them, translate, and then we going. That's okay. Sounds good. All right. So thank you for coming, and you know uh introduce yourself, and then we going from there. So, my name's Jake. I played basketball in college for about a semester before I wanted to come home and start my own business. And my own business is called Next Level Sports. It's a sports recruiting service. So we help international athletes as well as American athletes guide them one on one throughout the entire recruiting process. Not only that, we also help them get seen by college coaches and help them use social media to get in touch with coaches rather than using or having to pay for other recruiting services. Então, o nome dele é Jake, ele jogou a nível universitário, e logo depois que ele parou de jogar, ele abriu o negócio dele próprio, ele é um serviço de recrutamento para atletas internacionais, que ele faz com que os técnicos americanos, esses meninos, sejam vistos pelos técnicos universitários, e também ajuda eles na, na mídia social deles, né? Também para serem vistos e serem recrutados pelos técnicos, não só os internacionais, mas também os americanos. Então é o negócio dele e tudo. E é uma coisa assim que aqui nos Estados Unidos tem crescido demais, esses negócios de recrutamento. Então, é, os atletas, entre aspas, contratam esses negócios para ter mais visibilidade e chegar realmente onde tem que chegar para o técnico universitário ver eles mesmos. Oh, go ahead. Um, so some of the things I'm going to talk about are, where is it? So
recruiting for international players, the increase. Quick question: do you want to share something and then you talk? What do you want to do, or just talk? What do you want to do? Probably just talk, just because I was in the car Okay, all day, so I didn't really have time to put together a whole presentation like I would have liked okay, to. okay. And then I'll also touch upon how next level sports can help international athletes. Então ele vai falar que ele, né, houve um grande crescimento do número de atletas internacionais que estão chegando no basquete universitário americano e como que o negócio dele, né, a empresa dele atua nesse segmento e ajuda esses atletas internacionais. Go ahead. So the first thing will be recruiting for international players. Recruiting for international players is a lot harder than it is if you are an American born player, just because coaches don't necessarily always look at international prospects first. Also, depending where you're located, the access to social media may not be readily available, or the access to technology to get film and get yourself out there makes it very harder for international players to get seen by coaches. Então ele vai começar primeiramente assim, que é um trabalho realmente difícil o recrutamento, porque tem algumas coisas que ocorrem. Por exemplo, tem certos países que você não tem acesso, muito acesso à sua rede social, ou que é difícil você obter filmes, né, de qualidade que o técnico americano quer ver você jogar. Outras vezes o técnico americano também depende da área que você ele não sabe o nível que você joga, por exemplo, contra quem, que nível que você está jogando. Então também isso dificulta também um pouco. Go ahead. Ele vai continuar. So even though it's harder for international players to get recruited, there are ways to get around that. And one thing that Just one second, one sure. second. Peraí que o Filipão tá indo. Deixa eu só dar um tchau para ele. Grande Filipão. Ah, Beijo, Filipão. Boa noite. desculpa. That's my son, Jake. So he's leaving. Uh, Go ahead. I'm sorry. no worries. So even though it's harder for international players to typically get recruited by college coaches, one thing that you have going for them is the fact that they're playing professionally at such a young age. And that's a huge advantage. And that's kind of a new trend that a lot of colleges are looking at, especially where I was at DME. There was one of the coaches, Ben Wisniewski. He coached overseas for a little bit over in Czechoslovakia, I believe it was. And he brought in a bunch of European kids. And one thing that to promote Florida Coastal Prep a little bit that helps the international players kind of prepare for college is a prep school. And I highly would recommend that if any international players are really serious about playing in college, if they're not getting the looks, you definitely consider either a post grad year at a place like Florida Coastal Prep or even just playing for the high school team. Just because it's a big adjustment, one coming over to the States for these type of players, just in general, just being in a new area, unfamiliar territory, but also adjusting to the way we play the game over here. We play a lot more offensive based, whereas in Europe, I can't speak for Brazil, but in Europe, it's a lot more balanced, more about execution in the half court, defensive sets. Whereas in the States, we kind of run up and down, and we just look to score, and defense kind of gets left behind. Então ele falou que a grande vantagem que o atleta internacional tem do americano é que desde uma idade mais nova, alguns deles já são puxados para jogar com times adultos, né? E isso faz com que eles tenham um conhecimento do jogo maior que o americano,
né? Então, ele vê isso uma grande vantagem de que o atleta estrangeiro ele tem mais rodagem do que o atleta americano, né? Nesse nível, né? E, e que ele entende melhor o jogo do que o americano. Porque o americano, ele quer, ele tem aquele jogo de um contra um, de querer só atacar, né? Ir para cima, correr e fazer as coisas o mais rápido possível. Ele falou assim: eu não sei, eu não sei falar pelo Brasil, mas ele falou assim: na Europa, os meninos têm mais um balanço entre ataque e defesa, eles são mais equipe, eles sabem mexer mais o jogo, né? Passar mais a bola, fazer com que tenha um jogo coletivo do que o americano. Então ele está falando que agora os técnicos americanos estão num olhar mais aguçado para isso e por isso os atletas internacionais têm mais essa vantagem do que o atleta estrangeiro. Go ahead. So back to the recruiting for international players, really the best way to get seen is get on social media and start posting film. And the easiest way to do that is using Twitter. I know Twitter's kind of big in the United States. I'm not sure how big it is around the rest of the world, but a lot of college coaches in America, especially, use Twitter. I know a lot of young athletes are always on Instagram. However, in terms of Instagram, coaches really aren't on that for recruiting. They're on there for their own personal needs, not to recruit players. So I would say for any international player that's serious about playing in college, if they can set up a free Twitter account, that's a great first step to take. Então ele voltando então à mídia social, porque eu falo uma coisa. Let me explain to them, Jake, because like a social media, you can contact the guys, anytime. You don't have that period that you can contact for now, close, and then, that's because Yeah. porque aqui nos Estados Unidos é o seguinte, se você é de uma divisão um, para você contactar o cara por telefone ou mensagem, você tem um tempo para fazer isso, ou algumas horas da semana, ou algumas vezes na semana, que isso é controlado pela NCAA. Então, aí, pessoal ainda tem um período que se abre, a gente fala que abre essa janela e depois ela fecha, depois ela abre de novo e lá no finalzinho, aí fecha, aí lá no finalzinho ela abre e fecha rápido. Então é onde que os caras lá no final já tem que os caras assinam e tal, essas coisas assim. Então, com a invenção da mídia social, o técnico pode recrutar esse moleque 24 horas por dia, porque isso não tem controle. Então, é uma coisa pública que você pode usar. E ele está falando o seguinte, que o mais usado pelos técnicos é o Twitter, e que é muito rápido e atinge muitas pessoas do que o Instagram. O Instagram é mais coisas pessoais, essas coisas assim. Então, por isso que os técnicos e os assistentes técnicos, eles ficam 24 horas no Twitter, porque a informação é instantânea, é praticamente na hora que é mais usado do que o Instagram aqui nos Estados Unidos. Então, é uma vantagem que se tem, porque o técnico ele tem livre acesso a isso e ele não tem, e a NCAA não tem controle sobre isso. Então, ele pode falar e ter contato com os atletas através do Twitter. Então, isso é uma vantagem que se abriu, que é absurda do que de outros modos, inclusive o pessoal. Go ahead. So yeah, so the reasons why we always say to use Twitter are because almost every college coach is on Twitter and it's free.
that's something a lot of international players can use to their benefit, is that it's a free service and every coach is pretty much on there, so it's very easy to get in touch with them. All they have to do is send out a quick little DM, and if any of the players that anyone on this meeting's working with need help with sending out messages to coaches, I can gladly share a template to forward to those players so that they can reach out to coaches in a professional way, if that makes sense. Yeah. Então ele tá falando que por que então o Twitter? Porque é de graça e todo técnico nos Estados Unidos tem o Twitter, só o Cultivando que não, que eu tô ainda na idade da pedra. Eu preciso abrir um para mim, que eu não tenho ainda. Mas todo técnico americano tem um Twitter porque ele falou, é de graça, é muito bom e todo técnico tem, e ele tá falando o seguinte, assim, que se alguém quiser alguma ajuda para como contactar um técnico americano de um modo profissional, de que o modo que o técnico americano se interesse por quem contacta ele, né? Ele ficaria muito feliz também de ajudar, mandar um exemplo de como você vai contactar um técnico americano, porque também não adianta você ter uma conta no Twitter e falar, e aí, mano, qual é? Quer dizer, o técnico nem vai te dar bola, né? Então tem um padrão de como você, profissionalmente falando, contacta os técnicos. All right. Desculpa, e aqui no Brasil está proibido, né? Sabe disso? Ah, é? Agora voltou, agora voltou. Não, voltou, mas ele tomou 5 milhões de multa hoje. Vixe. You know what, Porque no Jake? Brasil virou X, né? So like Yeah. Twitter in Brazil, it's Cancels for a while. yeah. So they shut down the Twitter in Brazil. Oh, Brazil's one of those countries. Okay. Yeah, yeah, So that makes things a little bit harder. yeah. Ele falou então vai ser um pouquinho mais difícil. Yeah, so then what I would recommend that they do is YouTube is the next best option. You guys have that in Brazil? Yeah, yep, Instagram, you guys have that too? yep. So De alguma maneira, nós estamos em era pré-analógica. Então, e ele falou que a melhor opção depois do Twitter é ter como é que chama? O YouTube e depois o Instagram. E você vê, né? Eu pensava que era o contrário. Pensava que era mais o Instagram do que o Twitter. Não. Então é ao contrário. Go ahead, Jake. So yeah, so I guess I have to take back what I said about using Twitter for them, and use Instagram. But Instagram kind of works the same way. The goal with social media, though, is they have to look at it as they're building a resume on their social media profile. So if they wouldn't want coaches, so they want to put stuff that coaches want to see, like their highlights, pictures of them in the gym, stuff like that, so that when coaches look at their profile, it gives them a good impression that they're a good worker, constantly looking to get better, and coaches have something that they can evaluate the kids based off of. Então, a melhor coisa, ele falou assim, então deixa eu repensar aqui, então falando pelo Instagram, já que não tem o Twitter aí, o que tem que ser feito mesmo é você criar um perfil e colocar coisas que vão chamar a atenção do técnico. Por exemplo, colocar um highlight seu, colocar por exemplo, algumas informações suas, né? E colocar assim de um modo não muito longo, né? Às vezes o cara quer colocar um highlight de 8 minutos. Não faz isso. So I told them like the highlights gotta be like real sharp and short, and Yes. please don't put free throws, right? We don't want to see free throws. Correct. Então, assim, que nem a gente fala que a maioria dos moleque
coloca lá ele chutando arremesso livre depois que ele tomou uma falta. Cara, os técnicos americanos odeiam isso. Os caras não querem ver lance livre. Quer ver outras coisas. Então, vídeos bem curtos de algumas coisas que você faz. Não coloque lance livre, pelo amor de Deus, porque isso aí a gente já vê lance livre, a gente já corta, a gente já fica pé da vida. So I told them like if we see some free throws, the kid can have a chance, but as soon as we see free throws, we just delete it, right? Like we got mad and they say, no, get out of here. Yeah. So, então, essas dicas são muito importantes e que faz uma diferença incrível. E uma outra coisa é assim, o primeiro vídeo tem que ser bem impressionante para o técnico americano continuar vendo você. Então, não adianta você colocar um vídeo de uma cesta, sei lá, alguma coisa que você fez de bom mesmo, e o americano tem que se impressionar para aquilo, para ele dar continuidade a estar te olhando os vídeos. Go ahead. And the other thing with highlights would be, so for example, if a kid is a really good 3-point shooter, you don't just want to have them put like 20 clips of them shooting threes in a row, because then coaches start to think that's all they can do. So you want to mix in defensive plays, blocks, steals, layups, passes. You never want to have more than 3 of the same thing in a row. So like never have 3 assists in a row. You have 2 assists and then put in a 3-pointer, and then get in like a finish, stuff like that. Does that make sense? Yeah. Então ele falou uma dica super importante. Por exemplo, se o menino é um chutador, não coloca 10 lances seguidos que ele meteu bola de 3. Porque daí o técnico vai pensar que ele só sabe fazer isso. Que ele só sabe pegar e chutar. Que ele não sabe fazer outra coisa. Então, por exemplo, se um menino é um ótimo chutador, coloca assim, 2 arremessos que ele matou e depois um rebote ou uma assistência ou uma bola que ele defendeu. Nunca coloque 3 vezes a mesma coisa. Por exemplo, 3 chute, 3 bandeja. Ele falou assim que isso não o técnico não gosta. Então é melhor colocar 2 vezes uma coisa que ele faz bem e depois uma outra coisa no meio. Depois você pode uma ou 2 coisas no meio. Depois você pode voltar de novo a colocar mais 2 arremessos de 3. Mas aí ele falou assim: se você colocar uns 10, 15 arremessos de 3, o técnico vai falar assim: ah, mas esse cara só sabe pegar e chutar. Então não vai acontecer porque os caras vão marcar o cara em cima, e aí o técnico americano fala assim: bom. Então, se ele só sabe chutar, então acabou o jogo dele, né? Que alguém marcou, parou. Então, não faça isso. So then the next topic I'm going to go into is the increase in international players in college basketball. And like I kind of touched upon before, the biggest thing going for international players is the fact that they're playing professional basketball, and in some cases as young as age 14. Então, ele falou então, né, que ele tem notado nesses últimos anos que realmente o número de estrangeiro que está vindo para os Estados Unidos vem crescendo muito, muito mesmo, devido ele falou assim que às vezes tem meninos de 14, 15 anos que já jogam, treinam com adulto. E isso está fazendo uma diferença muito grande no meio do universitário. But you know what, Jake? Let me tell them that some rules changed, right? Yes. You know, can you tell about the rules? So I can't speak to the rules in Brazil, but I know is it similar to Europe, the style of play in Brazil? Yeah. Mm-hmm. Okay. So I know the biggest difference is you're allowed to play defense, one. Where in the NBA, as soon as you bring your hands in, that's a foul. Over in Europe, Brazil, you can kind of get away with like the Jordan rules and actually play some defense. My style of play personally, as a center. But the other thing is just the pace.
Over here, we constantly like to run up and down, score as many points as possible. I know over in Europe, it's more of a focus on half court execution, slow things down, execute in the half court, pull out plays, and then it goes back to defense. So it's a very different style of play, and that's the one disadvantage that international players have coming over is they're so used to being in a set offense. I saw it even at DME. They just don't truly understand how to run the floor, space the floor, as well as we do, and get steal points in transition. I feel like the United States definitely plays more of a transition Ok. game. Ok. Ele falou que as diferenças que ele vê é o seguinte, que o estrangeiro, ele concentra também na parte defensiva, que o basquete da FIBA faz com que também, por exemplo, na Europa, os caras têm que defender, né? E aqui nos Estados Unidos, não. Aqui os caras querem mais um jogo que a gente fala up and down, né? Correr, fazer cesta rápida, fazer com que o time ataque, né, em transição o tempo inteiro, tentar fazer cesta o mais rápido possível. E o internacional, não, ele tem mais na mente que ele tem que ser mais, assim, jogo de meia quadra, cinco, movimentação de bola, time, tem um jogo mais lento, um jogo mais de execução. Então, por exemplo, o cara tem uma filosofia de ataque, então tem que né, mexer a bola para chegar naquilo. E aí uma desvantagem é que esses caras, quando chegam aqui e começam, que os técnicos mandam puxar o jogo e ter um jogo mais rápido, eles não sabem muito espaçar a quadra, não sabem correr do que para onde que tem que ir, como é que vai fazer, onde que vai. Então isso é a desvantagem que eles têm, mas ele falou que em meia quadra é um jogo mais coletivo, que o americano tem essa dificuldade, já que eles querem fazer tudo em up and down. Yeah, and I know there are some other rules. One of the big ones is grab it right off the rim in FIBA. Can't do that in the States. So it's just a big adjustment period for these guys coming over, especially at 17, 18 years old, to be in a new country for most of them, which is it's their first time. It's just a very big adjustment, and it really depends on how high of a character that athlete is and how well they handle the adjustment. Because if they're not comfortable in the States, they're not going to be comfortable on the court either. Então ele falou né, que uma coisa que é assim, agora eu tô complementando a dele, né? As mudanças de regra que aconteceram foi que, assim, se você ainda não completou 17 anos, você pode receber dinheiro. Por exemplo, o menino joga no, sei lá, no Franca, e ele tem até 17 anos, ele pode assinar um contrato de R$ 1 milhão, se ele quiser. Quando ele completou 18 anos, aí ele tem que se afastar de tudo. Ele tem que ser amador. Entende? E aí que ele ainda continua com a elegibilidade dele, né? Então é isso que ele tá falando ali também, que às vezes por exemplo, um menino, né, ele vem para cá, né? E aí ele tem que acostumar com as coisas aqui, né? Então, por exemplo, acostumar com a cultura, acostumar com o treino, acostumar com como é puxado, como é indo, né? A gente sempre fala isso aqui, né, no Hoop Talk, e às vezes o menino ele não tem essa capacidade de como é que eu falo? De encarar isso, um treino mais pesado, um treino que começa às 5 da manhã, ou um técnico que é mais ríspido, né? Ou então que ele vai ter que, por exemplo, ele não tem ninguém, ele não vai ter pai, mãe que vai estar, ele vai ter que se organizar sozinho entre estudar, treinar, fazer as coisas que ele tem que fazer, quer dizer, ele tem que organizar a vida toda dele e tal.
E ele tá falando o seguinte, ele falou assim, se realmente o atleta ele pode ser um cara com muito talento, mas se ele não tiver esse dom de administrar tudo isso na vida dele, não vai adiantar nada porque ele não vai conseguir se dar bem aqui. And really, the next thing is with like the increase in social media exposure and even things like the NBA partnerships globally, academies in Australia, Africa, all over the world, really, that's been another big reason why we see so many international players getting the opportunity to play in college. Whereas before these things came into place, it was very hard, just from a business perspective, for coaches to get overseas to watch these guys play with their schedules, their budgets, stuff like that. Now that their practices, games are being filmed, and the NBA is investing a lot of money in overseas programs as well, trying to make it more accessible for these guys to get over here and make that process and transition a bit easier for them. Now, there are still some places, and I don't know if Brazil has an NBA academy yet. Mm-mm. They No. don't. So hopefully Brazil will be like one of the next ones. I know really it's big over in Europe. They haven't really kind of gotten to Mexico, Brazil, Argentina, stuff like that. But in my opinion, I think the NFL is starting to bring games down to Mexico. I think the NBA is going to start to follow very soon. It's the major four leagues in America: baseball, football, hockey, and I'm not saying I said basketball, but the four major sports, they all kind of copy each other. So if they kind of see the NFL doing it, and the NFL had great success when they just had, I believe it was opening week, that Friday night game between the Eagles, and I don't remember who they played, but I think the NBA will follow suit. And once they start to bring more of that to Brazil, I think that will open up a lot more doors for athletes in Brazil as well, not just in terms of basketball, but for all sports. Uhum. E ele está falando que uma outra coisa que realmente tem muita que ajudou bastante os atletas internacionais foi a NBA com as parcerias que eles têm. Por exemplo, as academias que tem por exemplo, o Roese está na Academia do México. Então a NBA tem academia no México, tem academia na Europa, tem academia na África. E aí ele perguntou se a gente tinha no Brasil. Eu falei que a NBA no Brasil não tem. Então ele falou que, meu, isso ajuda bastante porque a NBA é a grande interessada com isso também, de trazer mais atletas internacionais e fomentar esse mercado, né? Então ele falou que, porque assim, o técnico universitário americano, ele pelo schedule que ele tem, é muito difícil do cara tirar 10 dias e ir para o Brasil observar a gente, porque, meu, o cara é ocupado pra caramba, ou às vezes ele não tem o budget para isso, né? A grana para isso, para ir viajar e observar jogadores. Mas com o crescimento hoje em dia, né? Que nem ele falou também do YouTube e tal, não sei o quê, que os caras estão filmando treinos, estão filmando jogos, ou então transmitindo jogos ao vivo, filmando treinos ao vivo. Então isso também faz com que os técnicos fiquem de olho em toda a mídia social. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O que cresceu isso nossa, é demais. É demais mesmo. E eu confesso assim, eu não tenho Twitter, eu estou ficando um pouco para trás. Eu preciso agora com ele ali ver como é que ele faz e tal, que ele para me ajudar, porque meu, eu vou falar, a Florida Coastal recrutou os meninos aqui, né? Eu acho que 70% do recrutamento foi através da rede social. Então, foi muito rápido e muito agressivo. Então, isso que é legal e quem não tiver nesse patamar vai ficar para trás. Vai ficar para trás mesmo, porque os caras estão investindo demais nisso, porque é de graça. E outra, aquilo que eu falei para você, não tem
não tem tempo, não tem a janela abriu, fechou, a janela está aberta o tempo inteiro. Então, é isso que é interessante. Você pode falar com quem você quiser ou quando você quiser. E ele falou isso que ele tá falando assim, cresceu muito por causa disso, de NBA querendo que venha um contato fácil, de graça, que ajuda realmente o técnico que não tem, por exemplo, eu não tenho budget para ir para a Europa, ficar 10 dias lá vendo os caras jogar. Pô, entra no Twitter que você vai ver o que você quiser. Então, não precisa ter dinheiro para ir lá e tal e ver esses jogadores. Então, cada vez mais a internet está sendo uma ferramenta de recrutamento super poderosa aqui nos Estados Unidos para você trazer jogadores, né? Coach Wander, Ah, você pode passar para ele, na minha visão, que a NBA tem um projeto aqui no Brasil, né, o NBA School, você conhece, mas que de repente não atinge a população que deveria atingir das pessoas mais carentes, das pessoas de repente mais dotadas para jogar o basquetebol, como a NBA vem fazendo na África, né, onde está investindo muito forte, sabendo que o continente africano tem muito a ceder em termos de jogadores. Então, esse é um. Até no meu programa com o Neto hoje, a gente falou sobre isso, né? Sobre o investimento que a NBA vem fazendo na África e aqui no Brasil vem fazendo um investimento através do NBA School, mas que não privilegia a garotada que não tem condições de pagar para estar no esporte. Muito pelo contrário, só as pessoas que têm dinheiro é que podem estar nessas unidades do NBA School. so that this is my guy. That's my partner at the Hoop Talk. Okay. So Yeah. he just said that the NBA they have some partnerships in Brazil. Do you know that NBA school, right? So they Yeah. have a lot of NBA schools in Brazil, but it's more for the elite people, Yes. wealthy people that can pay, and then you have an NBA practice. You know what I'm talking about. Mhm. That and then that this is not gonna cover the talent that it should have covered, right? So you just gonna reach the people who is rich, but the talent people who cannot pay for, it's not gonna, they're not gonna have a chance. Pretty much, yeah. So that's kind of where next level sports can come in. So I don't know how familiar everyone is with NCSA, but that's the recruiting service that I had paid for, and it cost me a couple $1,000s. And it kind of goes back to what your partner was saying about only the wealthy can have access to that. So the goal of Next Level Sports is we either help kids for free or we charge $15, and we create each kid a profile and we promote it to coaches ourselves. So that's kind of our way of helping negate the money factor, if that makes sense. Uhum. Então, aonde que agora a empresa dele entra nisso tudo, né? Porque tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que foi a primeira que foi criada, né? E, por exemplo, sei lá, eu estou vendo aqui o Alexandre ali. O Alexandre quer ser recrutado por técnico universitário. E ele usa essa outra empresa que vai te promover, né? Por mídia social, contato direto com técnicos e tal, essas coisas assim. E vai te custar alguns milhares de dólares. E tem aquilo que ele falou, já que aí no Brasil, né, tem a NBA School que só os ricos pagam, então essa empresa que faz isso também você tem que ter muita grana. E a dele não, ele entrou para realmente ajudar as pessoas a serem recrutadas. Então, às vezes,
Ele falou assim, às vezes as pessoas pagam $15, às vezes não tem dinheiro para pagar, tudo bem, a gente ajuda de graça. Então, cada vez mais ele tá ajudando mais gente a chegar, né, no universitário através dele, né? E, e então é aquilo que eu falo, é que nem ele falou, meu, se dá para pagar, paga, se não é $15. But quick question. So Sure. why you doing this for free or charge a little bit? So Hold on one second. Porque daí eu perguntei para ele assim, professor, pô, já que a outra você paga milhares de dólares, por que que você está fazendo de graça ou você cobra um pouquinho só? Go ahead. So we charge a little bit. However, our goal is not really to make money with Next Level Sports. Our goal has always been to put the athlete first and help every athlete or as many athletes as we can. So if an athlete can't afford the $15, providing it's a legit circumstance and they're not lying to us, we will help any athlete for free just as long as it's a legit reason why they can't pay the $15. But do you got anything in return or what is the deal? So because we don't really have any employees or anything like that, and it's just me and one other person, we kind of can get away without having any business expenses. So we kind of take the $15 and then we split it three ways. 33% goes to me, 33% goes to him, and then another 33% goes back into the business to help grow, market the business, and continue to help athletes. Tá, então ele falou o seguinte, ele falou assim que eu perguntei para ele, ele falou, né, que paga $15 e tudo e tal, e ele falou assim, mas o cara tem que provar mesmo que ele não tem condição e tal, que, né, que é pobre mesmo, não tem, e que aí eles fazem de graça. Daí eu perguntei para ele assim, tá, mas o que que você ganha com isso? Qual que é a jogada? Ele falou, porque a empresa é ele mais um cara que são técnicos também. Então eles querem realmente ajudar essas pessoas que não têm condição, mas que têm talento, que pode chegar e que eles querem assim, eles dividem as coisas assim, 33% dos $15 eles vai para ele, outros 33 pro amigo dele e os outros 33 vai no para crescer o business dele. Então e aqui assim, gente, tem muita coisa assim, né? Por exemplo, se um moleque desse chega, vai numa NBA, e o cara vai doar para, pô, cheguei na NBA. E, pô, como que eu cheguei lá? Ah, os caras ali me ajudaram. Pô, vou doar 1 milhão pro cara, vou doar 2 milhões pro cara. Porque isso faz parte da cultura americana, né? Então, pode ser que também, né, nisso. And then, Jake, I will just tell them, like it's part of the American culture. For example, you help somebody for free, and then, this kid make the NBA. He's probably a donator for Yes, your business, right? exactly. And it's a good look from the public view too, as well. Então ele também ele pensa nisso também, né? Que é o que acontece aqui nos Estados Unidos, né? Que o cara que chega na NBA ele não esquece de onde ele vem, do que aconteceu, né? Então isso também é o que ele promove ali. All right, good. What, That's all I have. Do you guys have any questions? Ele está perguntando se vocês têm alguma pergunta para ele. Oh, let me tell. Remember that guy that I told you that he was the head coach in Barcelona '92? Mm-hmm. That's this guy over here is gonna make a question, for you, okay? And he was the Sounds good. assistant. Yeah, he was the assistant in Pan Am '87 when Brazil kicked the American butt. Okay, Sounds good. go ahead, coach. Medalha. And he's in O this Alexandre boy está na too. minha frente. Alexandre, vai você.
and he's also an Indiana, Liga seu microfone. Indiana boy, ok? Quem é que vai? Eu acho que é uma medalha, porque sempre uma medalha Então vai faz lá, primeiro, medalha. depois a gente faz. Sempre o Primeiro a primeiro. medalha. Ok, eu posso fazer a pergunta em inglês, depois eu tento, o Vai lá. Vandinho tenta, como é que chama, interpretar. Okay, coach, I have been one guy that helped many Brazilians to go to the United States, including my two kids, my two. So I have sent more than 60 Brazilian players to the United States in the last 30 years. Mhm. Two of them came to NBA. I didn't get any money, and Yeah. I'm not calling about that. But anyway, it's part of my way to help guys in Brazil. Falei que eu ajudei muita gente aí para os Estados Unidos, mais de 60 meninos eu mandei nos últimos 30 anos. 2 deles chegaram à NBA, né? O Rolando e o Baby. Não ganhei nenhum tostão com isso e também não tive nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso. But my question is about to you. How about you? I know that they have problems with the language, besides problems with the cultural values and so on. But Mhm. how do you help them in this issue related to not to be able to speak English as an American? So if they have a problem at the school, and if they have problem also with the teams. A pergunta que eu fiz é com relação ao problema de idioma, né? Os garotos não falam inglês e se eles têm problemas na escola, eles têm que estudar, e também com as equipes. Como é que eles resolvem esse problema? Ok? So next level sports hasn't run into that issue just yet. In terms of helping kids with a language barrier. However, I know I can't speak for Florida Coastal Prep because I literally just got here today. Coach Vando would probably know better. But I know where I was at DME, one of the things they did was they hired a translator to help. And the other thing they did was the school also put an American speaking kid with a foreign speaking kid so that this way they were forced to interact and kind of learn the language. And that kind of helped with the language barrier. But yeah, it's a very big adjustment. We do try and help them as much as we can in terms of like translating what we can for them and just kind of trying to be there to support them. But in terms of the language barrier, I don't really know how to necessarily help with that. Você quer traduzir ou eu traduzo, medalha? Ok. Ele falou o seguinte, que até agora ele não encontrou ainda um atleta que tivesse esse problema que o Medalha disse, de não comunicar, de ter problema com a língua, né? E ele falou que ele sabe, por exemplo, que aqui a gente tenta colocar os meninos, um que não fala o inglês com quem fala inglês, para forçar essa interação entre eles. Que eles têm que se comunicar e tem que achar uma maneira de se comunicar, e vai ser através do inglês, né? Mas eles tentam, assim, por exemplo, quando eles recrutam também, ver qual é o nível de inglês desse menino, tudo e tal, porque através da empresa dele veio vários estrangeiros para cá. Então, ele também seleciona isso, né? Se o menino sabe se comunicar ou não. E se tiver, que nem ele falou, se tiver algum problema, tudo, a gente tenta ajudar na melhor maneira possível, mas que é aquilo que ele falou, até agora ele não teve esse menino que não sabe falar nada,
né, que não tem comunicação nenhuma. Então, mas ele falou que, meu, ele tenta ajudar de qualquer maneira. Respondido, medalha? Ok, ok. Alexandre Caissara. Beleza, boa noite, pessoal, tudo bom? Minha pergunta, eu não sei se é tanto para ele ou mais para o Bira. Minha pergunta é, quando o Bira falou que no Brasil a gente tem aquela School NBA, né, que é uma empresa que... E eu tenho alguns colegas que já trabalharam, foram ex-jogadores em algumas dessas, e só fomentando o que eles passaram para mim, né? Não sei se é assim. Reclamando sobre uma metodologia, sobre um cronograma, sobre talvez uma cartilha, achando até que no Brasil, tá? Achando fraco que até outras escolinhas, ou até outras metodologias de trabalho que já tem, é, tinha uma didática, uma metodologia até melhor, e aí as crianças estavam até desistindo, e algumas dessas escolas até chegaram a fechar. Então, eu queria saber se vem alguma cartilha de lá, se tem algum treinamento para os professores daqui, porque eu ouvi alguns tópicos desses, não sei se você chegou a escutar, o Bira. Olha, eu não sei se tem ou se não tem, eu acredito que tenha, né? Mas o que eu quis passar para o Wander, que o Wander passar para o Jake, foi a questão de que, na minha visão, e muitos colegas falam sobre isso, que a NBA School é um projeto para pessoas que podem pagar, as pessoas que podem pagar para aprender a jogar basquete. E aí você acaba não colocando ou deixando de lado a maioria, né? Pelo menos Material aqui no humano. nosso país, a gente sabe disso, né? A maioria não pode pagar. A maioria tem que ter acesso ao esporte sem pagar nada. E, por exemplo, e aí eu linkei com o que o Neto falou lá na África, onde a NBA está investindo pesado, né? E o continente africano está progredindo muito. Esse é até um assunto que a gente, de repente, né, Wando, vai colocar em discussão aqui no nosso Hoop Talk, né, sobre a evolução do continente africano. A gente teve aí o Brasil perdendo para Camarões no masculino, perdendo no feminino para Jamaica, ou Senegal, desculpe. Estados Unidos fazendo jogo duro na preparação, né, contra o Sudão, do Luol Deng, enfim. Foi isso que eu coloquei, o Alexandre, a questão de, na minha visão, e eu sei o que acontece, a gente tem alguns projetos que eu tenho conhecimento da NBA School em vários locais do Brasil, onde quem pode pagar tá presente, consegue entrar. Quem não pode pagar não consegue entrar. E qual a idade? Até que idade eles atendem? Desse projeto NBA School, Isso. não sei. Não sei Eu qual é a acho, idade. eu acho que Jake, até 14 anos, uh, não é? do you know, because I think, we're talking about like, the NBA school, right? They have, it's kind of like a franchise, right? So you buy your franchise, and then like I gotta pay per month some I don't know how much to the NBA, and then you got your profit, okay? But and then like we discussing here like they have how can I say, not rules, but something like a to give all the guys like a north to guide them, right? Mhm. You know, and but some of the people like for example, like you have a franchise and I have one, right? And we got this same like a rules or to help us to do our job, right? Yeah. And then like they said like some of them it's so weak, and then like so like kind of like a bad, and do you know anything about it? And the other thing is
in how old is the oldest that can, go in practice in NBA school? So the first part, I'm not 100% sure about. I believe the oldest they'll take is 21, 22. I could be wrong about that. I think that they try and cut it off what would be the equivalent to the Americans' senior year in college. So they try and keep it like the same spectrum. However, I think they do make certain exceptions depending on the player. If there's like a 24-year-old superstar, I don't think they're going to ever turn them down. But I do think the NBA Academy's focus is more on the younger guys, whereas they kind of push the older guys to go play in the professional leagues in their home country. Então, o que ele está respondendo, Alexandre, é o seguinte, é que ele tem a NBA School, que é as escolinhas, tá? E tem a NBA Academy, que Sim. tem no México, inclusive o Walter Roese é o head coach lá. Tem em outros lugares do mundo também. A NBA Academy ela funciona como se fosse uma high school. Então ela recruta os melhores caras do mundo e põe lá para morar, estudar e jogar. Então tem os campeonatos global, né, das academias e realmente a NBA está em cima disso aí e ela que patrocina tudo isso. O moleque vai, ele mora lá, ele tem alimentação, ele estuda e depois eles vão para um college. E no college a NBA fica de olho neles. I think the biggest example of this is that guy from I think it's Senegal, the big dude from who plays for the Arizona. Balu, Bakal, do you know who I'm talking about? I think so, yeah. Então, o maior exemplo disso é, por exemplo, esse cara estava na academia do Roese. I think remember he was drafted by UConn and then he decommitted and then committed with Gonzaga and then decommitted Gonzaga and then Yeah. do you know who I'm talking about? Yeah. He No, have a I hair like like a square like this, right? yes, that Então esse cara jogou lá na academia da NBA do México. Ele é africano, se não me engano, ele é de Senegal. Um pivôzão de 2,14 e tudo. E ele tinha assim, ele tinha assinado com uma universidade, daí não sei o que aconteceu, daí foi para outra, daí não deu e acabou indo para a Universidade do Arizona. Então ele é o cara, ele é o pivôzão da Universidade do Arizona e que tem chance de chegar na NBA. Então, por exemplo, o que ele sabe mais é das academias, não da NBA School. Entendeu? Entendi. Obrigado. And then this next guy over there, Marco, okay? So he gave me a chance to play pro. Man, what a mistake. He's the only one say, okay, man, all right, you can be my, oh, crap. I don't have any other one, just outside you. Yeah. Come on, coach. Então, primeiro, gostei bastante dessas dicas que ele deu de como montar os vídeos, como montar esse conteúdo. Gostaria até se depois, se ele pudesse mandar algumas outras dicas sobre isso. Tá. Acho que é bastante importante, é uma coisa que o momento exige, né? Uhum. E achei bem legal. Uma coisa que não pode postar, Vando, é lance livre errado também, né? Nossa, mano, é verdade. É verdade, coach. Lance livre ganha jogo. So, like he said that he loved your tips how to promote yourself, and if you can send it something like to me that I can for sure. yeah like spread out to them, because right now he runs a program over there. Are you on your computer or on your phone? Both.
Okay, so can you see one guy say Daniel Hutch? Yeah. You got two guys on the video. One guy is like this. Mhm. So and then you guys just waved. So Marco is he's a mentor of these two guys, and he Okay. runs a program over there that he have like a young basketball players. And about these two guys is the big dude right there, Daniel. He was he played pro for me for a few years. Okay. And the other one over there, it was my assistant coach here at Florida Coastal Prep. Oh, okay. Yeah, so you're gonna replace him. So yeah, so that's the two guys. And then like they have a lot of kids, Jake, that if in the future that if you can send them to me, and I'll forward to them the tips. Definitely. And they have like a huge a project over there with a lot of kids. For sure. I could definitely help them out. And as long as they're coming from you guys, I have no problem helping them out for free either. Então, a Marquinhos, ele falou que tranquilo, que no futuro ele até ajuda de graça e tal, não tem problema nenhum. Não, sensacional. Essa é uma das nossas ideias, né? É claro que tá bem embrionário, mas a gente gostaria de fazer jogadores tivesse a chance de ter uma bolsa e ter uma continuidade fora do Brasil, etc. Né? Então, Já, já mandamos dois. that's his ultimate goal, Jake. Produce players and then help them, come to America, and For if sure. possible with some kind of scholarship. Okay. Definitely. So, Michael, is the other guy right there, that he was my assistant here at the Florida Coastal. But when I was a head coach Levanta o braço, Mike. Michael, levanta o braço. So that's that guy, yeah. So when I was in Utah, he stayed with me like observing practice games for 3 months. Mhm. And when I moved over here into FCP, he came and was the assistant. So now they both work under Marco as a mentor and general manager of the club right there. That's awesome. Ovando, Ah, queria dar uma opinião sobre o que o Jake falou, que ele tem observado, né, que os jogadores estrangeiros, principalmente os europeus, eles estão chegando melhor formados nos Estados Unidos, né? Em cima disso, antes do Mundial, o comissário da NBA já estava falando em talvez fechar algumas academias NBA, justamente porque ele estava visualizando que os estrangeiros estavam chegando melhor formados, né? Depois do Mundial, agora, o treinador da Sérvia deu uma declaração que ele estava pensando em reformular tudo, que estava tudo errado, que eles precisam de muito mais detalhes, que as coisas têm que ser conduzidas de uma outra maneira, né? Até o Michael teve na Sérvia agora e comprovou esse papo. Esse papo não é só do Pezic, é um papo generalizado, né? E assim, no meu entender, no nosso entender lá em Brusque, é que o jogador americano ele tem uma técnica individual apurada, mas ele não tem a tática individual e a tática coletiva apurada como o europeu. Então, se você puder traduzir isso para ele, por favor. So and then like him as a general manager, and he's like a student of the game still. He loves to study. And then like before the World Cup, like and the Olympics. So he said that Adam Silver Sim.
came and then declares that he was thinking about shut down some of the NBA academies because like what you said, you know, the Europeans, the other guys that when they come to the NBA, they come more prepared than the American, you know, players. Okay. Yes. But in them at the Olympics, you know, Michael went to the, you know, the basketball coach clinics in Serbia. Okay. Oh, really? Yeah, and then like they call EuroLeague clinic. A lot of, you know, like the EuroLeague coaches, the top EuroLeague coaches, you know, was there for how long, Michael? Hey, Michael, how long you stay in Serbia? Just 2 weeks. Two weeks? Yeah. So Ele 2 weeks. teve, ele teve 2 semanas na Sérvia Was e just 2 2 na weeks. Grécia. Yeah. Yes, So yes. Just yeah, to he finish was the- being Yeah. like with the EuroLeague coaches in Greece and in Serbia for 2 weeks. And then, you know, like the conversation between the coaches over there saying that, oh no, Europeans, like we gotta review what we're doing. It's all wrong. I think, you know, like it's bull crap that we're doing over here. So opposite, you know, what Adam Silver said. But and then, you know, like a Marco, you know, my coach, he said, and he wants to know your opinion, like the American player, Técnica individual. like the individual technique, they're great. Os europeus, They're os europeus, great, you know. tática individual e tática coletiva. Yeah, you know, you know, the American is great, you know, they are athletes, right? But and then like the Europeans and the other ones, they're much better with you know, like a team tactics and in individual techniques. They're better. Yes. Like they know about the game, they thinking about the game, they know how to, you know, play, you know, like as a team, right? And in America is more like a individual, one-on-one, like a two-man game. You know, Yes. what do you think? I think he's 100% right. I think the Europeans know the game much better. I think they understand it much better, and I think it goes back to the fact that at the age of, like I said before, like as young as U14, they're playing for professional clubs. Where here in the States, at age 14, they're playing AAU. And 90% of the AAU coaches over here are the kids' parents. And what do? They play their own kid. They don't truly understand basketball at the level that these other guys do. Where even if they're playing in U14 and it may not be for the main club in Europe, they're still getting that professional experience. And that to me is much better and just a better overall experience than playing AAU with some random kid's parent, if that makes sense. Yeah, I totally agree with you. É uma coisa que eu também acredito, Marco. Ele falou o seguinte, que na Europa e nesses lugares, esses meninos às vezes chegam a uma equipe adulta com 14, 15 anos, né? E eles são tratados como adultos. Então eles têm que ter as coisas que um adulto tem. Mesmo que ele não chegue no adulto, mas que eles têm profissionais que treinam eles no time das idades deles. Tem profissionais que sabem do jogo, que conhecem o jogo, que sabem o que está fazendo. E com 14 anos aqui nos Estados Unidos, você está jogando AAU, que o técnico dele vai ser o pai ou o tio, ou você está no time que, por exemplo, o Michael é meu filho, mas você está no meu time mas eu quero expor o Michael, quero que o resto se dane. Então eu vou fazer tudo para o Michael se dar bem. Então, e ele falou assim, que esses caras não sabem nada de basquete, não conhecem o que é basquete. Eles querem tentar ver se o próprio filho arruma um lugar para ir jogar e com bolsa.
diferente da Europa, em outros lugares, que o cara é profissional, que ele sabe o que ele está fazendo. E ele concorda com você, que é isso que você falou mesmo. Eu queria só para terminar falar sobre o que o Alexandre colocou sobre a escola, a NBA e a academia, né? Eu acho assim, eles não têm nenhuma relação Não, a ver um com o outro, nada. não. Na escola NBA, eles têm uma cartilha. O Michael já trabalhou anteriormente numa escola que tinha esse programa. É uma cartilha que eu acho legal, que eu acho que a maioria dos nossos treinadores nos clubes não tem essa cartilha, mas é uma cartilha fria. É uma cartilha que não tem, como que eu vou falar? Ela não tem o que o treinador acredita, sabe? É uma coisa fria, assim, olha, 1+1, 2, tal, passe de peito. Nem engessado, né, Marquinhos? Sim, sim, e é bem frio o negócio, assim, não tem nada, não tem nada, mas não deixa de ser interessante, muito melhor do que talvez esses cursos que estão tendo por aí de ATBB, IBB, sei lá, ATBB não, IBB, sei, esse IBB. Melhor que IBB. ITB, essas coisas, por incrível que pareça, né? Mas é um negócio bem frio, não tem nada que ver uma coisa com a outra. E só para finalizar, queria falar com o Jake sobre a dificuldade que o Medalha perguntou sobre o, o idioma, né? Se os jogadores conseguem se comunicar em inglês, etc, etc. Então eu vou dar uma de professor Medalha agora e falar uma historinha aqui. Dentro dos meus estágios, eu passei por um junior college por 15 dias, no qual, naquele momento, tinham 3 brasileiros e um grego com 2,11 até, e que era um gigante para aquele junior college lá e tal. E o treinador estava completamente enlouquecido porque o grego não conseguia desenvolver os inglês e já estava no português, tá? Olho, o que é bem interessante essa história aí. Só picotou no final, Marquinhos. Só picotou no final. Então, dentro das minhas andanças, eu estagiei num junior college 15 dias, aonde nesse momento tinham 3 brasileiros, um deles era o Carlinhos Brasolinha, tá? E tinha um grego com 2,11. E o treinador-chefe lá estava enlouquecido porque o grego ele não conseguia ir bem, não conseguia entender as aulas, o treino, e o grego já estava falando português e não estava falando inglês, entendeu? Ok. So Agora, he just told Alexandre like the difference between the NBA school and the NBA academy, and then what they have and all that. NBA school is just kind of like a business, right? So you just sell some whatever. NBA academy is more like a recruitment prospect, NBA prospect, all that, Yeah. all that stuff. It's nothing to do, not related, anything related with one and each other. Mais Yeah. alguma pergunta? coach, 3 minutos para a gente finalizar com o convidado, hein? Tá. Another question from Alexandre. Sure. Eu queria saber que nem no México tem Academy, no Brasil não vi nenhuma. Qual o handicap, o que tem que ter para montar uma Academy, por exemplo, no Brasil? Isso aí é a NBA. É. Isso Você não aí, pode, ninguém pode montar. É Não, a sim, é porque NBA. a NBA, e ela nunca quis montar no Brasil? Não, eu sei. Jake, I know it that we have NBA Academy in Mexico, Mm-hmm. Senegal, Yes. Australia,
Yes. Do you know anywhere else? Just Um, Google over there real quick. let me look it up real quick. So I have my computer in front of me. Um, there is one in Mexico, it says. Yeah. Mexico, Senegal, Australia. Yeah, it looks like those are the only ones right now that are coming up. Nothing in Europe. I think there is though. No, there's actually only three. Australia, Mexico, and Então não Singapore. tem nada Yeah. grande, entendeu? So nothing in Europe. No. Então, é isso que eu falei, Alexandre. A NBA é que ela é que monta. Tanto é que os empregados são pagos através da NBA. São A NBA que funcionários comanda, da NBA. a Hã? NBA que comanda tudo. Tem É. uma no México, onde de repente estão querendo abrir uma franquia para a NBA, né? Que tem muito a ver, né? Que tem muitos ex-jogadores que moram lá no México. Tem a Austrália também, onde eles mandam principalmente jogadores que não conseguem estar na NBA nem na G-League, né? Vão lá para a Austrália. E a Austrália, onde eles estão com o olho na Austrália. A NBA hoje está olhando a Austrália. A África, desculpe. Está olhando a África. Ô, Vandinho, a última pergunta, em cima do que o professor Marco Chapo estava falando sobre o trabalho de crescimento cognitivo do basquete europeu, do basquete mais pensado, e dos americanos, teoricamente, só com as valências físicas, não é só, mas com proeminência das valências físicas, né? A gente via que essa diferença, há uns anos atrás, era enorme, era abissal. Hoje, até na própria Olimpíada, quase a Sérvia ganhou dos Estados Unidos, e a França também por detalhes. Os americanos, os treinadores, entre eles, acham que talvez a ação cognitiva vai poder sobrepor as valências físicas americanas, ou eles não têm isso na cabeça, ou não têm esse medo? So he's asking you like what do you think about, for example, the Americans always dominated the world in basketball because they have athletes, right? Mm-hmm. Like with they can jump higher, they can run faster, they all the physical aspects of the game, because the Americans dominated the rest of the world. Mm-hmm. And right now, but the last Olympics, like Serbia and France, like could they gave a game to the Americans, but Yes. not because they're athletes, or but like a more like a right here, right, thinking about the game, and more like a, let me put this way, they could read better than an Americans, right? Yes. So in your opinion, do you think that the years to come, the world could because that quality, that you'll be more like a intellectual part of the game, you can beat the physicality of the game? What do you think? So I think the other reason why the United States is so good is because of their depth. I think if you were to pull all the international players together, and put them on a team and put them up against the best Americans, I think the international team would probably win. However, I think it also comes down to, you look at like the level of international players. Like you have Jokic, you have Josh Giddey from Australia, Giannis, all these other big names. But the problem is they're not from the same country. So I think as
like Greece starts to develop more, Italy starts to develop more, some of these countries in Europe, and they start to get more depth with the numbers with how many guys they get in the league, I think that'll definitely start to play a bigger But impact as well. you know what, my opinion, the second unit from the United States, it's much, much, much better than any second unit of the rest of the world. Yes. That's the reason, because they're not gonna lose. Yeah, it's really hard to stop 12 guys that are the best in the world when you only have one or two on your team. Yeah, yeah. Então, o que ele falou, Alexandre, é uma coisa também que eu concordo e sempre falei. Ele falou assim que, com certeza, o resto do mundo tem excelentes jogadores, como Jokic, como Antetokounmpo e por aí vai, certo? Que realmente dominam o jogo e que são muito acima da média, tudo e tal. Mas a grande diferença, que aí é o que eu acredito também e sempre falei, que a grande diferença entre os Estados Unidos e o resto do mundo é a segunda unidade. Do sexto para baixo, nenhum time do planeta tem a mesma quantidade que nem os Estados Unidos tem. Então, por exemplo, você pode ver, por exemplo, a Sérvia deve ter 5, 6, 7 caras. No máximo 8, algum outro time, 6 caras, 5. É o mesmo Brasil. O Brasil joga beleza, quando começa, vamos usar o banco. Daí o bicho, né, embica. Então, a coisa que nos Estados Unidos, a diferença ainda está muito grande, né? Que os caras estão tudo no mesmo nível. Porque eles são bons, tudo? Não. É porque, cara, tem muita gente jogando basquete, é muito nego jogando, cara. Da Isso aí, quantidade, você vai isso tirar a aí, qualidade. isso É aí. que nem eu falo, aqui nos Estados Unidos, vamos, se o cara chegar e falar assim, como já aconteceu, falou assim, meu, vamos convocar 50 negros. Cara, 50 negros você pode pôr que vai. Mas Aí no esses, Brasil, convoca 20 para nós. mas Não esses tem, cara. 50, mas esses Não, 50 não, não, atletas, não tem. Então, o que eu acredito e o que ele acredita também hum, é isso. Por exemplo, o Michael teve aqui, né, Michael? A gente foi ver alguns jogos juntos aí de universitário e tal. É absurdo, cara. Você Yeah. olha assim uns caras. Lembra, Michael? Nós fomos ver lá a Universidade de Miami? Acho que congelou ali. Pô, mas nós fomos ver um time da Universidade de Miami que chegou nos anos aí a Elite Eight. Você lembra, Mike, quando nós fomos lá ver o jogo da Universidade de Miami? Tá congelado dele, congelou É. lá, Mike. Cara, você fala assim, meu, se eu pegar esse cara aqui e botar em qualquer time do NBB, não tem campeonato. mas aí cai naquele ponto que eu perguntei, mas esses 8, 9, 10, 12 jogadores americanos são mais valências físicas do que Não, proeminências claro, claro. cognitivas. Se é que nem os europeus, tem os 7 pensantes, tem 8, não tenho mais os outros 4. Quando isso se equivaler e as valências físicas talvez chegarem Mas não tem próximas, como, Alexandre, porque o cara não né? vai jogar 40 minutos. Não, estou falando que se a gente conseguir a Europa conseguir, por exemplo, 10 jogadores próximo ao Jokic, 10, tá entendendo? Tô Aí, falando. eu Aí acho difícil. Os Estados Unidos vai botar 100. Ah, tá. Eu acho difícil, mas Exatamente em cima disso que o Vando falou, é o nosso futebol aqui no Brasil. Só sim. que falta o quê? Gestão, que É, tem nos Estados Unidos. né. Certo. Muitas pessoas praticando basquete lá com gestão e muitas pessoas praticando futebol aqui sem gestão, Tem gestão. sem organização nenhuma. Deixa eu só fazer uma pergunta para ele. We're gonna work together. We're gonna talk a lot, okay? So Michael knows that, right? I know. I love. Okay. I don't like women's basketball. Okay, like I. That's not correct that I say I don't like it. If I have high school boys in the WNBA, probably I'm gonna watch high school boys, okay?
You know what I mean, okay? Yes. But my man, this girl, Caitlin Clark, all right? So I'm sorry, Daniel or Zé Geraldo, you know, when that girl was drafted on the WNBA, they tried to do the same thing when Larry Bird stepped on the NBA, right? What these white girls have this business coming over here and be the girl, right? They did that with her, black and white, with the girl, right? And she proved to everybody that she dominated the league. That's my opinion. She dominated every game. Like when Curry came to the men's side, where he could shoot the ball, the women's basketball, they not ready for that. Are you agree? I agree. The women's, they're not ready for a Curry on the women's basketball. I agree. They try to intimidate her by talk. They try to intimidate her by right? Hard They did. fouls. They try to intimidate her, say, hey, you know what? You're not going to the Olympics. We don't need you. They almost lost to France. That's Okay? true. Yeah. My opinion is, do you think that she's gonna do the same kind of like an impact like Curry did on the women's side? The Curry did on the NBA side, and she's gonna do on the women's side? Yes and no. By the way, my phone's about to die, so this is probably the last thing I can say, and then I probably have to go. But I think, in a way, yes, I think she will impact the game. I think they haven't really had a true shooter like that and someone with that kind of level of swag either. I think she'll impact the game that way. But I do also think the women's game has improved enough where there's other players in there like Angel Reese as well, who could come in and also make a difference. So I don't know if she's going to have the same impact as Curry, just because I think there are some other players that are coming up as well that will also have an impact. So I don't think it will just be Caitlin Clark. I think it will be Caitlin Clark's generation that truly shapes the women's game. Ok. Bira, antes de eu traduzir, ele está falando que o telefone dele está morrendo. Vamos despedir dele? Sim. So since your phone is dying, we gonna say, hey, you know, we appreciated your time. Of And course. I can't wait to meet you face to face, and then, you know, you're gonna be my assistant, so we're gonna Que ele talk a possa, lot. que ele possa voltar em outra oportunidade. And then, like a day, you know, my guy said that you gotta come back in another opportunity and, Of course. and pick up some subject that you like it and do some presentation to us. What do you think? Parabéns, Definitely. parabéns. Congratulations. Okay, all right. Thank you so much, my man. Appreciate it. Thank you for having me, and I'll see you tomorrow, Coach Vanda. All right. I'll see you tomorrow, my man. Good job. Good. Thank you. Thank you guys for having me. Thank you. Appreciate it. No problem. All right.